Alô, alô, quinto ano! Tudo certinho? Temos para hoje aula de língua portuguesa, é uma aula bem interessante. É uma coisa que vocês usam todos os dias, mas às vezes nem notam. É por isso que nós aprendemos a ler, por causa do que nós vamos falar hoje. Sabe sobre o que nós vamos falar? Sobre um gênero textual. Gênero textual quer dizer um tipo de texto. E esse gênero textual que nós vamos falar hoje é o texto publicitário, texto informativo. O que é isso, professora? Do que se trata? Muito simples. Texto informativo, o nome já vem dizendo, é aquele texto que traz informações importantes e necessárias, ok? Texto publicitário é aquele que faz publicidade, ele traz informações que faz publicidade de alguma marca, de algum produto, sobre algo que precisa ser vendido, alguma informação importante que a população precisa saber, igual agora. Existem muitos textos por aí sobre a Covid, porque as pessoas precisam saber a respeito. E necessariamente precisa ser um texto que tenha informações verdadeiras. Você já viu falar em fake news? Então, muitos textos publicitários, muitos textos informativos trazem as fake news, que são as notícias falsas. Está em inglês, fake é falso, news é notícia, notícias falsas. E nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente lê alguma coisa na internet ou lê alguma coisa em algum panfleto, em um folder, em um infográfico, em uma notícia de jornal, para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Por isso, nós temos sempre que buscar em fontes seguras, fontes corretas, ou seja, os grandes jornais, os grandes sites de notícia, as grandes propagandas de lugares muito conhecidos, normalmente são verdadeiras. Então, é importante você aprender desde já a tomar cuidado. Mas vamos lá? Vamos aprender o que é e quais são os textos informativos publicitários que nós conhecemos. Em primeiro lugar, nós temos a notícia. O que é notícia? Notícia é um texto que pode ser falado e para ser falado ele precisa primeiro ser escrito com uma importante informação, uma informação verdadeira sobre algo que aconteceu ou algo que vai acontecer. As notícias normalmente são dadas nos jornais. Por que pode ser falada? Porque a notícia normalmente é veiculada, ela passa nos meios de comunicação, na televisão, na internet, no rádio e temos também as notícias escritas no jornal, aquele que a gente lê, sabe? Que até parece meio antigo, porque agora as pessoas leem as notícias mais na internet, mas ele ainda existe. Isso é notícia. A notícia vem um texto relativamente curto, mas que contém informações, as informações necessárias que a pessoa precisa saber sobre um fato. Ok? Vamos para o próximo? Nós temos aqui, ó, a propaganda. O que é propaganda? Muita gente cai fácil numa propaganda, hein? E acaba às vezes até comprando o que não precisa. Porque normalmente a propaganda é utilizada para vender um produto. Né? Os mercados fazem suas propagandas, na internet existem as propagandas dos sites, das lojas, enfim. Agora, nesse momento que as pessoas fazem muita compra pela internet, nossa, quanta propaganda tem por aí, principalmente quando a gente abre a internet.
A propaganda é um texto curto que fala sobre algo, sobre um produto ou simplesmente uma informação para a pessoa bater o olho e já sentir uma vontade de ter aquilo, sabe? Ela é muito feita dessa forma, sabia disso? Existem técnicas e profissionais que são craques nisso. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado na vida também. E a propaganda pode ser feita de algumas formas. Ela pode ser feita escrita, ela pode simplesmente ser feita num carro de som. Sabe aquele homem, carro do ovo, que passa na rua? Olha o carro do ovo, 1 dúzia, R$ 7. Então, é uma propaganda. Ele pode não ter escrito o que ele está falando, mas é possível escrever o que ele está dizendo. Olha o carro do ovo, ponto. 1 dúzia, R$ 7. É um texto curto, 2 frases, mas ele anuncia um produto. Tem as propagandas em papel, né? Para as pessoas simplesmente pegarem, olharem. E essa a próxima que nós vamos falar. Existe um tipo de propaganda chamada panfleto. Sabe o que é o panfleto? O panfleto é um texto informativo que vem com imagem e um texto curto trazendo informações pequenas, porém muito importantes. Por exemplo, como as pizzarias fazem para fazer uma propaganda? Através dos panfletos. Como que o próprio McDonald's faz a propaganda dele muitas vezes? Quando a pessoa está saindo aqui no centro de Osasco, muitas vezes acontece, a pessoa está saindo ali da estação de Osasco, tem alguém ali entregando aquele panfleto cheio de cupomzinho de desconto, sabe? Que a gente gosta tanto e acaba comprando mais barato. Então, isso é um panfleto, tá? É um papel, normalmente retangularzinho assim, pequeno, que contém ali o nome do lugar, os preços dos produtos, os nomes dos produtos, o endereço do local, né, da loja, onde as pessoas podem ir para comprar. Isso também é um texto publicitário. Existe um outro tipo de texto, aqui ó, que chama infográfico. O que é o infográfico? O próprio nome já diz. São informações a partir de gráficos, ou seja, é um texto bem pequenininho, mas que contém bastante colorido e bastante imagem, porque as imagens dizem muita coisa. Se eu colocar na sua frente hoje a imagem de uma mão fazendo assim, passando álcool, um rosto com a máscara e uma pessoa dentro de uma casinha, o que você vai entender? Que neste momento nós precisamos ficar dentro de casa e se formos sair, precisamos usar máscara e higienizar as nossas mãos constantemente, não é verdade? São imagens, pode não ter nenhuma palavra, mas você compreende. Então, o infográfico traz imagens com pouquinhas palavras para a pessoa simplesmente entender a partir do gráfico que é feito. Banner. O que é um banner? Banner significa bandeira. Então, é um texto em forma de bandeira que normalmente é utilizado igual o panfleto, só que grande, né? Maior, para anunciar um produto, para anunciar o preço do produto. Normalmente tem nas praças de alimentação,
nas lojinhas, nos restaurantes, nas lanchonetes, tem assim bem na frente o prato: arroz, feijão, batata frita, bife, tal preço. Arroz, feijão, frango grelhado, alface, tal preço. É aquela bandeira, tipo uma bandeira fixada em um ferro que fica ali no chão, que traz as informações. Isso é um banner. Qual a diferença do banner para o folder? O folder é um papel pequeno, dobrado normalmente em 2 ou 3 partes, que também traz informações, assim como o banner, assim como o panfleto, assim como a propaganda, só que traz maiores informações, porque tem mais espaço para escrever, tá bom? E por último, nós temos uma coisa que você com certeza usa todos os dias: as redes sociais. Existem redes sociais de diversos tipos. Não existe só o Facebook e o Instagram, sabia disso? Pois é, existem redes de diversos tipos, para diversos públicos, para diversos tipos de trabalho ou simplesmente para troca de mensagem. Isso acontece porque na rede social pode-se falar de profissão, como as pessoas podem simplesmente trocar mensagens engraçadas, como elas podem conversar sobre qualquer assunto que elas quiserem. Então, acaba que as pessoas utilizam a rede social também para anunciar seus produtos. É por isso que quando a gente abre o Facebook, as propagandas estão lá. Conforme você vai passando a página, aparece propaganda de um site, propaganda de uma loja, propaganda de um site de compras, propaganda de um curso, propaganda de um lugar para viagem e assim por diante. Tem bastante coisa. Aliás, são essas propagandas dentro da rede social que garantem muito do ganho das pessoas que trabalham por trás, nos bastidores da rede social. Que para nós termos ela dentro do celular, alguém tem que trabalhar com isso, não é verdade? No caso, o Mark Zuckerberg criou o Facebook, ok. Você paga pelo Facebook? Não, nem eu. Só que o que garante que o Facebook continue funcionando ali dentro da internet? As propagandas que são feitas é um meio de ganho também, além de outras coisas. É claro que a gente nem imagina como é o trabalho lá dentro do Facebook, mas as propagandas realmente são um meio utilizado para isso e para alcançar o público. E tanto é que dentro da rede social existe uma coisa chamada algoritmo. Tudo que você pesquisa, por exemplo, você pesquisa muito sobre roupa, que tipo de propaganda que vai aparecer para você? Sobre viagem? Não, vai começar a aparecer um monte de site de roupa. Agora, se você pesquisar sobre um curso, sobre fazer natação, sobre academia, vai começar a aparecer o que para você? Um monte de coisas sobre esporte, sobre academia, porque é o seu interesse. E lá dentro das redes sociais existe um sistema próprio para agradar o gosto de cada usuário. O meu Facebook, por exemplo, fala muito de educação, porque eu busco muito sobre as coisas sobre dar aula, sobre como ensinar, sobre criança. Então, isso tem muito dentro da minha rede social. Assim como na rede social da sua mãe, de repente aparece muita receita, porque ela buscou uma receita um dia, buscou outra outro dia e acaba aparecendo lá um monte de receitas. Enfim, esses são os textos publicitários que nós conhecemos. E eu vou repetir aqui com você, olha: notícia, propaganda, panfleto, folder, banner,
sociais, tá bom? Não esquece mais disso, são gêneros textuais. Um beijo no coração e até a próxima!